Se tem uma coisa que eu sempre gostei foi de quadrinho independente. Quadrinho independente que a gente chamava de fanzine nos anos 80, né? Eu me lembro como se fosse hoje. O meu pai, ele sempre me levava no sebo para comprar revista em quadrinho. Então isso era algo que a gente fazia com muita frequência. A minha família era bem simples, era bem humilde, mas o meu pai gostava demais de quadrinho, desde quando ele era novo, desde quando ele era moleque. E aí ele passou isso para mim, esse gosto pelo quadrinho, e eu desenvolvi o gosto pelo quadrinho independente também. Nos anos 80, eu e meu pai, a gente ia no sebo, tinha um sebo na cidade onde a gente morava, que era em Santo Anastácio, próximo de Presidente Prudente, ali no finalzinho do estado de São Paulo, quase Mato Grosso. E esse sebo era do Walter, na cidade de Santo Anastácio. E com frequência a gente ia lá, meu pai me dava um dinheiro, quando eu tava indo com ele falava, ó, esse daqui é pra você, você escolhe os gibis que você quiser. Ele sempre falava assim, ó, procura pegar gibi da Disney, ou gibi da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, tal. Ele achava que esses gibis eram os bacanas e ele me influenciou a gostar deles, né? Incontáveis vezes a gente voltava e a gente tava lá na sacolinha com os gibis pro meu pai. Ele gostava de Fantasma, Tex, e eu gostava de Disney, Turma da Mônica e alguns outros. Mas tinha uma coleção que a gente fazia em conjunto, uma coleção que eu fiz com o meu pai na época, que eram os gibis os gibis aqueles maiores, Disney especial, eles eram grandões e tal, e a gente voltava com alguns desses gibis. Mas, indo no sebo, e mesmo seguindo aí a sugestão do meu pai, eu vi alguns quadrinhos que eles eram em preto e branco. Eu não tô falando daqueles do Tarzan, do Conan, não. Tô falando uns que não tinham acabamento como um gibi que eu tava acostumado. E aí, foi quando eu descobri que existiam quadrinhos independentes. Eles eram feitos, muitas vezes, em uma tiragem pequena, e às vezes eles eram feitos pelo próprio autor, tirava cópia, fazia em casa. E quando eu descobri isso, eu fiquei apaixonado. Por quê? Porque eu consegui me imaginar fazendo aquilo também. Tanto que eu fiz algumas HQs. Chegou um momento que eu peguei e não estava só consumindo o que era feito. Eu estava lendo, entendendo aqueles gibis e criando os meus. Eu comecei de forma bem simples, nunca foi algo que eu pensei em ser um profissional, mas eu desenvolvi o meu hobby de desenho pensando em fazer os meus próprios gibis. Tinha um quadro de crochê, não sei qual que era a técnica, mas tinha um Pato Donald na minha casa nos anos 80 e eu ficava desenhando aquilo lá. Eu ficava sempre apagando na minha lousa. Eu tinha uma lousa pequenininha que meu irmão me conseguiu. Eu desenhava com giz normal de escola, né? Desenhava, apagava. Era um rito praticamente. E com isso eu desenvolvi a habilidade de desenhar. Depois eu passei pro papel e comecei a fazer os meus gibis. Porque no momento que eu acabei conhecendo o fanzine, eu pensei, se alguém faz, eu posso fazer também. Foi quando eu fiz, no finalzinho dos anos 80, isso já devia ser 89, eu era bem pequeno, eu comecei a desenvolver algumas histórias em quadrinhos com um personagem que eu criei, que se não me engano, que faz muito tempo, gente, eu não vou lembrar, mas eu chamava de Sol. Era um personagem fortão, no estilo comics americano e tal. E eu não desenvolvi muitas histórias com ele, mas eu lembro de criar o personagem, fazer aquela historinha e ficar super satisfeito. Eu acredito que esse eu não mantenha nada, né, desse personagem, do Sol. Mas depois, quando eu entrei pra escola, eu tava no prézinho, se não me engano, em 89. Mas aí depois, quando eu fui no primeiro ano, segundo ano, e aí conhecendo outras pessoas, e as pessoas se interessavam pelos meus desenhos, eu comecei a fazer outros tipos de quadrinhos. Eu fazia desenho avulso, ilustrações, mas eu fazia sempre um quadrinho, ou pra mim, ou pra mostrar pra alguém. Eu lembro de eu criar quadrinho baseado no filme Independence Day, que quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei apaixonado pelo tema, gostei demais, criei uma HQ. Eu desenhei também história em quadrinho do Doug Funny, que passava na TV Cultura, que eu era fascinado por aquilo, gostava demais, e criei as minhas histórias baseadas no personagem. E guardado, eu tenho certeza que eu tenho uma que era baseada em mangá. Mas daí, isso já foi em 97, quando eu
comecei a fazer Senai em Santo André, e eu fui apresentado ao desenho japonês no formato de mangá pela revista Animax. Por quê? Já estava ali desde 94, claro, acompanhando alguns desenhos na Rede Manchete. Nos anos 80 eu vi alguns desenhos japoneses também, mas entender de fato o que era mangá foi com a revista Animax. E aí com a revista Animax eu tive acesso ali a algumas pequenas aulas de desenho que acompanhavam a revista, e isso me incentivou muito. Eu fiz as minhas histórias em quadrinhos, os meus mangás. Eu cheguei a desenhar um que o nome era... Esse eu tenho todos os esboços comigo. É Plant Girl Densetsu. Então é a lenda da garota planta, sabe? Eu adolescente ali já, né? Então é perdoável. Eu criei essa história e aí mostrava uma menina que saía de um vaso e tal. Eu mostrei isso pro meu amigo, o Daniel Yuri, no Senai na época. Depois a gente mostrou para um amigo dele, o Jorge, que nem do Senai ele era, e a gente acabou que se reuniu para discutir, para falar sobre isso, porque naquela época não se tinha muito grupo, praticamente nada para você se reunir, pessoas que tinham esse mesmo interesse, anime e mangá. Então toda oportunidade que surgia a gente aproveitava. Então a gente batia um papo, fazia algumas histórias em conjunto. Nunca foi nada pra frente, né? Porque a gente tava no Senai, aí depois a vida mudou, todo mundo trabalhando. Tanto que nos anos 80 mesmo, quando eu comecei a ir pra evento de anime, mangá, toda oportunidade que eu tinha de comprar uma revista independente, né, um fanzine, eu comprava, sem dúvida. Teve evento que eu frequentei que eu fui unicamente para comprar os fanzines. Quando os primeiros eventos que eu fui, o fanzine não era um negócio assim, não tomava muito espaço do evento. Tinha evento que uma mesinha ali uma pequena salinha com 4, 5 fanzineiros apresentando o seu trabalho, e era isso. Depois isso foi aumentando, claro. Teve os eventos maiores, começaram a dar espaço. Teve o FanzineCon, dentro do AnimeCon, se não me engano, se não me falha a memória. Olha, diversas vezes eu lembro de entrar no evento, andar um pouquinho, ir até a sala ou local que tinha os fanzineiros, comprar um fanzine de cada um, comprar todos os fanzines que tinha, que estavam sendo apresentados ali, depois dava mais uns 5, 10 minutos e voltava para casa. Todas as atrações que tinham ali no evento me chamavam a atenção, mas não eram o meu foco. Eu queria mesmo era comprar o fanzine daquela pessoa, aquela história desconhecida. Eu sempre achei isso muito bacana, porque a interação com o autor me chamava bastante atenção. Eu ia lá, entendia, o cara me explicava, a pessoa, né, era um cara, uma mulher que estava fazendo aquele desenho, aquela história em quadrinhos. Então essa interação era bacana, você entender, você conhecer um trabalho independente, feito com muito carinho. Muitas vezes a qualidade do trabalho estava aquém se comparado com um quadrinho que a gente via nas bancas, mas aí que estava o legal da coisa. Isso me incentivava bastante e eu me sentia bem em poder colaborar com o trabalho daquela pessoa lá. A vida inteira eu gostei disso, de verdade. Até hoje eu me pego indo em eventos, tá? Em 2020, indo em eventos para simplesmente comprar revista em quadrinho independente. Claro que hoje em dia esse cenário mudou bastante. Nos anos 90, quando eu ia em evento, os fanzineiros levavam os seus fanzines feitos em casa, muitos costuravam, nem grampeavam ele, tirava cópia, era xerox das páginas para você encadernar em casa e vender os seus exemplares. Hoje em dia não, com gráfica rápida é muito mais prático você ver quadrinhos independentes com qualidade igual ou superior de muitos quadrinhos que a gente acompanha em banca, ou acompanhava em banca em livraria também. Então esse cenário mudou bastante, o que é muito bom para quem gosta de quadrinho independente. Nossa, eu adoro isso daí. Claro que eu ainda prefiro quando eu tenho aí a possibilidade de encontrar um quadrinho independente que é feito de forma semi-artesanal, eu gosto demais. Eu aprecio muito. E foi por conta disso que eu acabei, né, hoje tendo criado 2 editoras, né? Eu criei a Warp Zone em 2015 para fazer publicação de livros, revistas. Começamos com um fanzine sobre videogames e agora em 2019 teve a criação da Coop Editora para quadrinho e livro independente.
Eu sei que eu levei bastante tempo da minha vida para tomar essa iniciativa, fiz algumas coisas nunca publicadas nos anos 90, mas a paixão começou lá nos anos 80, eu nutri isso nos anos 90 e há poucos anos atrás que eu comecei a colocar em prática, tirar da gaveta esse sonho, e é possível só com o apoio de todo mundo que tem colaborado, não só quem compra, mas quem faz isso acontecer também. O time por trás da Warp Zone e da Coop Editora é muito grande, então são pessoas apaixonadas pelo que fazem e torna tudo isso real, né? Tudo isso possível. Me deixa muito feliz, de verdade. Então começou nos anos 90, eu fazendo os meus fanzines, conheci alguns fanzines nos anos 80, a paixão começou naquela época e nunca mais acabou, e hoje eu tô aqui gravando esse vlog para falar com vocês como isso surgiu, esse mercado de quadrinho independente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Thank you.